Pronto, acho que podemos começar. Olá a todos. Este projeto é o primeiro projeto do NeaShare. Basicamente a ideia aqui é juntar alunos, ex-alunos, professores e toda a comunidade que conseguirmos da nossa escola para partilharmos experiências e para aumentarmos o nosso conhecimento. O primeiro é o Olavo, que está aqui, acho que ao meu lado esquerdo. O Olavo é um arquiteto licenciado pela Universidade do Minho e após terminar o curso em 2013 especializou-se como maquetista. Trabalhou durante 2 anos na empresa Escala Reduzida em Braga e em 2015 foi para Londres, onde trabalhou como maquetista até 2018. Entretanto, nesse ano, ele fez um curso de direção artística para cinema, orientado por Terry Ackland Snow, produtor do Batman, Aliens, Labyrinth, e em 2019 fez parte da equipa do departamento de arte para o filme Morbius, da Sony Pictures, e está atualmente a trabalhar no departamento de arte do Batman da Warner Bros., enquanto aceita projetos nos quais assume o cargo de design de produção e até agora terminou 4 curtas-metragens entre 2019 e 2020. A conversa vai se processar com algumas perguntas. Vocês, entre cada pergunta, podem perfeitamente pôr as vossas questões, se assim o entenderem, basta ligarem um micro. E quando quiseres, Olavo. Obrigada. Então, eu ia falar primeiro um bocado sobre se o interesse na arquitetura se foi adquirido na escola da Universidade do Minho ou se é uma paixão que já vinha de trás. Mas eu sempre tive uma paixão por cinema, muito antes de decidir estudar arquitetura. Mas os meus interesses não residiam apenas nos filmes em si, mas no processo. Sempre adorei ver documentários, making-of dos meus filmes preferidos, de ver todo o trabalho que estava por detrás da criação daqueles espaços. Posso dizer que me apaixonei primeiro pelo processo do que pelo resultado final em termos de cinema. Nesse sentido, e também um pouco mais por instinto, decidi por uma formação em arquitetura, mas de certa forma eu já sabia no fundo que não iria seguir o caminho tradicional de um arquiteto, mas que não tinha outra hipótese, por assim dizer. Em Portugal não existiam formações específicas para o que eu queria fazer e neste momento no meu percurso profissional acredito profundamente que a arquitetura foi e continua a ser a formação ideal para quem quer ser um set designer. Durante o curso da universidade tive a sorte de poder participar na cadeira de Visões Arquitetónicas do Futuro na Ficção, lecionada pelo professor João Rosmaninho, que foi fulcral no pavimentar do que foi o meu percurso até agora. Sendo que todo o trabalho que desenvolvi mais tarde, para a tese final do curso, veio consolidar esta paixão por cinema com a noção que seria possível um dia realmente trabalhar nesta área. Olavo, que ferramentas é que consideras essenciais no trabalho que hoje fazes, que te trouxe à universidade? Okay. Então, assim, enquanto aluno da Escola de Arquitetura, sempre me foi incutida a importância do desenho da maquete no processo de arquitetura e essa mensagem foi crucial e ainda hoje em dia é na minha carreira. O andar sempre com um caderno, com lápis e canetas e o testar as ideias através de maquete foi algo que ficou comigo desde que terminei o curso. De um modo semelhante, eu acredito que a formação em arquitetura foi de longe a melhor preparação que eu podia ter tido para trabalhar agora em cinema, no departamento de arte. Um dos aspectos mais interessantes do trabalho em cinema é que cada projeto é potencialmente completamente diferente do anterior. Por exemplo, no mesmo ano posso estar a trabalhar na construção de um cenário representativo de um espaço hospitalar, de uma sala de chá japonesa, de uma cozinha dos anos 70, um laboratório dentro de um navio, uma catedral, uma mansão, tudo claro dentro do que são as limitações de um projeto, um cenário, mas que implicam na mesma um estudo prévio da funcionalidade e características deste tipo de construções. Nesse sentido, além da capacidade de desenho e exploração espacial que disciplinas como o projeto dão, são essenciais disciplinas como História e Teoria da Arquitetura, Geometria, Desenho, mesmo cadeiras mais técnicas a nível de utilização de software, entre outras do programa académico. Todo este conhecimento é utilizado e relevante para o departamento de arte de uma produção de cinema. Não é por acaso que muitos dos meus colegas são licenciados em arquitetura ou tiveram algum tipo de formação antes de conseguirem trabalhar nesta área. Como é que surgiu a tua intenção de fazer um curso de direção artística? Portanto, eu depois fui para Londres em 2015 e eu em 2006, já depois de estar em Londres, já depois de lá estar há um ano, depois de me ambientar a uma nova cidade, comecei a procurar mais seriamente como conseguir entrar na indústria de cinema. Infelizmente, pela natureza e características da indústria em si, é muito complicado conseguir aquele primeiro trabalho. Tudo é muito à base de contactos ou referências, não existe aquele processo tradicional de candidatar a uma vaga numa empresa ou de fazer uma visita aos escritórios de um gabinete, entregar um CV e um portfólio.
Mas apesar de tudo, por ser um meio bastante, é um meio muito fechado, que é quase um bocado difícil uma pessoa de fora entrar diretamente. Isso levou a que eu fosse adiando um bocado esta transição, até que no final de 2017, em conversa com um amigo, ele falou-me de um curso, uma formação de 8 semanas, nos estúdios de Pinewood, de direção artística para cinema, chamada FDI, ou Film Design International, com afiliação ao British Film Designers Guild, que é uma espécie de associação de elementos do Departamento de Arte do Reino Unido. Tendo em conta que já tinha esgotado todas as outras possibilidades, pareceu-me que fazer uma formação mais especializada me abrisse outras portas. Foi o caso. O curso em si está programado para dar uma noção geral das técnicas de projeto e desenho espacial, algo que eu já tinha com a formação em arquitetura, com a escola da Universidade do Minho, mas aplicando estes conceitos em cinema. Mas posso dizer que a mais-valia, depois de ter terminado o curso, foi em termos de contactos e de aceitação. Agora, pela primeira vez, tinha acesso a contactos de profissionais da indústria que me respondiam aos telefonemas e aos e-mails e que se aceitavam encontrar comigo para uma entrevista. E coisa que antes não era de ser ignorado, mas como não tinha referências ou como não tinha ninguém que me tinha recomendado uma posição específica, estes e-mails e estes telefonemas eram quase que me ignorados. E utilizando o facto de ter feito o curso, começando com essa abordagem, quando falava com alguém, eles, pronto, então isto foi alguém que se calhar investiu um pouco mais nesta área, então vamos se calhar dar a oportunidade, pelo menos, de encontrar com ele e perceber como é que, se ele se pode enquadrar neste contexto de trabalho. Uma vez que trabalhaste como maquetista durante alguns anos, que dicas é que podes dar, especialmente para os alunos mais novos, para a criação de boas maquetes? Ok, portanto, assim, depois da minha experiência, o que eu tenho a dizer é que continuo a defender as maquetes como a ferramenta mais relevante para o processo de criação, a experimentação e visualização arquitetónica. Nesse sentido, acho importante referir que, da minha perspectiva, existem 3 tipos de processos, ou no limite podemos chamar de 3 tipos de maquetes. O primeiro, e provavelmente o mais próximo da prática da arquitetura tradicional, que é a maquete de estudo, que é aquela que os alunos, se calhar, estão mais familiarizados com, que serve para a exploração e teste de espaços, volumetrias e interações. É a ferramenta de experimentação por excelência, na qual o arquiteto se torna um escultor do espaço. Nesse sentido, as minhas dicas para a execução destas maquetes são que não tenham medo em testar e experimentar, destruir e voltar a montar, conjugar diferentes materiais e técnicas e tentem fazer o máximo à mão possível. Porque eu acredito que esta relação entre a mente criativa e a mão, entre o cérebro e os músculos, que possibilitam esta criatividade pura, que nasce de impulsos, de instintos, de tentativa e erro. Depois, o segundo tipo, com o qual eu tive mais experiência como profissional, que são as chamadas maquetas de apresentação. Estas, por norma, já surgem quando uma das versões do projeto está finalizada, quando é necessário documentá-la em formato físico. Nesta fase já existem desenhos rigorosos do espaço e a sua concretização em maqueta serve para mostrar a outras pessoas o conceito e aspecto final do projeto. Porque estas maquetas têm de ser precisas em termos de medida e escala, quase como se fosse uma miniatura conceptual do volume em si. Na mesma categoria integram-se também as maquetas comerciais. Por objetivo, procuram representar à escala todos os elementos de um edifício, por norma são iluminadas, pintadas para serem o mais realistas possíveis, e são uma boa ferramenta para a venda do projeto. Portanto, estes dois modelos de maquetes foram aqueles que eu trabalhei mais na escala reduzida, mesmo na Unit 22, aqui já em Londres. E depois, o terceiro tipo de maquetes, que é aquela com agora começo a ter um bocado mais de contacto, que são chamadas aqui no Reino Unido as miniaturas, que são maquetes que vão ser filmadas e então deixam de ser apenas uma parte do processo e tornam-se também um objeto final em si. São utilizadas por norma em filmes de stop motion, mas também são muito utilizadas noutro tipo de produções, sendo que, para mim, um dos melhores exemplos mais recentes são as miniaturas construídas pelo Blade Runner 2049, de 2017. Por acaso existe um vídeo de documentário no YouTube excelente sobre o processo da construção destas miniaturas para o filme. Acho que basta procurarem por Blade Runner 2049 Miniatures, encontram-no facilmente. Eu acho que para quem tem interesse em maquetes e gosta de ver como são construídas e acompanhar toda a fase do processo, acho que é um vídeo excelente para mostrar como é que isto se faz numa produção de grande escala. Agora, em termos de dicas, mais concretamente, sugiro que, enquanto arquitetos, que nunca percam a maqueta como uma das vossas ferramentas de processo. Eu sei que hoje em dia cada vez mais existe a proliferação de modelação e visualização em 3D, principalmente com os componentes de realidade virtual. Mas existe algo especial entre criar um objeto com as próprias mãos. Em termos técnicos, a melhor dica que vos posso dar é que sejam eficientes,
que eu acho que essa para mim é a palavra de ordem, é a eficiência, em termos de mensagem, em termos de tempo e em termos de custos também. Porque isto vão ser as qualidades que vão elevar as melhores maquetes. Pensem primeiro, qual é o objetivo do que estão a criar? Qual é a mensagem e ideia que querem transmitir com o vosso espaço? Segundo, façam um plano de ação para saberem ao certo quanto tempo podem dedicar a esta experimentação em maqueta, sabendo que existem outras componentes do projeto que necessitam de ser terminadas também. Por outras palavras, não se percam exclusivamente nas maquetas, nem deixem as maquetas para o final só por serem um elemento obrigatório de entrega. Incorporem-nas no que é o vosso processo de trabalho. Os custos, no sentido em que é aconselhável uma estimativa inicial da quantidade e tipo de material que vão utilizar. Preferencialmente, se conseguem utilizar materiais reciclados ou recicláveis ou reutilizar materiais de outras maquetes ou de outros trabalhos, para evitar desperdício, mas é óbvio que este tipo de conhecimentos também só vem com a experiência, mas é importante terem uma preocupação com isto já desde o início. De resto, aconselho que não tenham medo de explorar e arriscar com as maquetes. Eu acho que são uma coisa que é muito íntima, depende muito da personalidade de cada pessoa que está a fazer, principalmente numa fase inicial do processo, e que as utilizem muito, justamente com o desenho à mão, como as vossas principais ferramentas de exploração de ideias. E no teu caso, tendo em conta que tens uma ligação muito mais aprofundada com a maquete, seja ela digital ou não, como podemos ver no teu website, ainda utilizas o desenho à mão como processo de trabalho? Sim, o desenho à mão ainda é bastante utilizado, quer a nível mais rápido de processo, só para esquecer alguma ideia, mas também como desenho técnico, a serem enviados para uma equipa de construção. Depende muito do tempo de execução no cenário, sendo que o desenho à mão é mais utilizado pelo seu caráter estético e intuitivo de exploração espacial, sendo mais utilizado para o desenho de pormenores à escala real, sejam os pormenores construtivos ou esculturais. É mais a questão porque, se calhar, quando estamos a desenhar, o real é quase como desenhar a peça em si, ou desenhar o pormenor em si, no tamanho que ele vai ter, e o desenho à mão acaba por ser utilizado mais aqui, que não existe aquela noção de que estamos em AutoCAD, em que se faz zoom na peça que estamos a desenhar, no desenho que estamos a desenhar, e às vezes podemos perder um bocado a noção de escala. Quando se desenha no papel à escala real, o que estamos a olhar é exatamente o tamanho e a proporção do objeto em si, portanto, nesse caso, sim, continuam a ser muito utilizados. E que importância é que essa uma maquete de estudo para a realização do espaço em escala real, juntando estes dois? Portanto, falando agora das maquetes ao nível de trabalho que faço atualmente, posso dizer que a maquete continua a ser uma das ferramentas mais importantes para a realização dos espaços em escala real. Normalmente as primeiras maquetes são feitas em cartão, para as primeiras discussões e testes de ideia, escala, e para um primeiro orçamento e custos de construção num cenário. As primeiras semanas e por vezes meses são passadas a desenvolver as primeiras ideias para os espaços e a sua execução em maquete. Estas depois são apresentadas em reuniões com o realizador, produtores e equipa de construção. Nesta fase são decididos que espaços é que podem ser construídos, de acordo com o orçamento, quais é que têm de ser modificados ou até mesmo removidos. Por isso as maquetes são bastante importantes para estas reuniões, porque permitem a toda a gente ter uma visão geral da produção, dos passos do filme e do percurso narrativo. Eu, quando estava a trabalhar na tese final de curso, juntamente com o professor João Rosmaninho, decidimos chamar as maquetes que eu produzi de Story Model. Vou só usar aqui uma cábula que é para dar a definição correta que nós decidimos aplicar ao termo. Portanto, as maquetes Story Model são um conjunto de maquetes agrupadas de forma contínua, de escalas e detalhes variados, que retratam a evolução narrativa do projeto para um filme ou uma sequência do mesmo, sendo representativas dos cenários a serem construídos. Este termo surgiu na altura como uma resposta à importância que as maquetes poderiam ter numa fase inicial de projeto de cinema. Mas apesar de tudo era tudo especulativo, porque eu não tinha experiência nem os dados necessários para validar a introdução desta nova nomenclatura. Atualmente, vendo a importância que as maquetes têm na fase inicial de produção e de espaço para cinema, em que o realizador consegue ver os percursos das personagens no espaço, o diretor de fotografia consegue decidir a iluminação e o posicionamento das câmaras, os encarregados de construção conseguem determinar de forma mais eficaz a construção do cenário, enquanto que a equipa de decoração decide onde colocar todos os objetos que vão tornar o espaço credível. Por isso, a utilização destas maquetes por parte do Departamento de Arte torna-se fulcral para o entendimento e a organização de todas estas diferentes especialidades. Tendo em conta que também tens algumas curtas-metragens, como é que surge a inspiração ou o processo criativo para um argumento? Parte de um lado pessoal, de um lado profissional? Em relação às curtas,
eu neste momento posso separar os dois tipos de trabalho que tenho feito a nível de projetos pessoais. Portanto, eu gosto muito de trabalhar com ideias e conceitos que tenham uma consequência espacial. Posso dizer que quando escrevo faço muito em função de onde se passa a ação. O espaço para mim é tão ou mais importante que as personagens que o habitam. Por essa razão, não me considero um autor ou argumentista, mas mais um concretizador de ideias. Nesse sentido, as colaborações que tenho feito até agora assentam exatamente nesse pressuposto. Um realizador apresenta-me um argumento, que na maioria dos casos é ausente de muitas descrições ou detalhe espacial, eu tenho-lhe de fornecer o espaço da ação. É aqui que entra a minha componente para o argumento, o que eu venho acrescentar ao argumento. As ações e diálogos entre as personagens estão escritos, já pré-estabelecidos, mas eu necessito de criar o diálogo entre as personagens e o espaço, a tal narrativa espacial. Eu preciso de perceber as influências do realizador, mas também das personagens. É quase como se eu tivesse dois clientes. O realizador tem uma visão clara do que quer, necessita que alguém que a execute, e as personagens, os atores, que necessitam de um espaço onde se enquadrem. Aí entra a parte mais pessoal deste tipo de trabalho. Eu tento sempre trazer um pouco de mim e das minhas influências para cada um destes espaços. De certa forma eu tento construir o que eu gostaria de ver em filme, enquanto audiência. Neste tipo de trabalho gostaria de mostrar algumas imagens de curtas-metragens que fiz o ano passado, nas quais fui designer de produção. Vou só fazer aqui partilha do meu ecrã. Okay. Confirma-me só se consegues ver. Eu consigo. Ok, vou só. Já estava aqui já na última imagem, vou só voltar ao início. Ok. Consegues ver então tudo? Sim. Ok. Portanto, esta primeira curta-metragem chama-se Sakura. Pelo próprio nome, portanto, é uma história que se passa no Japão, e um dos requisitos era uma sala de chá. Curiosamente, eu quando estava a fazer o curso de direção artística já aqui em Londres, no final do curso eles dão-nos a possibilidade de nós criarmos espaços e desenhar o espaço e perceber o espaço ou algum pormenor do espaço. E eu decidi, na altura, porque eu tenho um fascínio também por parte japonesa, e neste caso pelos shoujis, que são estes painéis deslizantes, estas portas deslizantes de correr, e então eu decidi explorar um padrão diferente, ou uma espécie de técnica, que utilizando este espaço como referência, eu queria que de maneira que os painéis deslizassem para criar tipo, novas entradas para um espaço, ou para criar um bocado mais de dinâmica. É claro que depois, para esta curta em específica, eu não conseguia ter os painéis a correr, por uma questão de orçamento, mas o aspecto geral em si, ou esta imagem, foi adaptada à curta. Portanto, numa fase inicial do projeto, deste tipo de projeto, eu como designer de produção tenho de apresentar sempre o que são as ideias base a um espaço ao cliente, neste caso ao realizador e aos produtores. Portanto, eu criei, são imagens 3D do lado esquerdo, portanto já da minha autoria, depois do lado direito temos algumas imagens de referência que eu queria explorar em termos de iluminação e de ambiente e de como é que este espaço iria ser utilizado pelos personagens. Tanto que a imagem de baixo, mais do canto lá direito, surgiu de uma ideia que depois na altura foi explorada um bocado de maneira diferente, mas que eles queriam que este espaço pudesse ser transformado completamente só utilizando a luz. Tanto que inicialmente seria um espaço com uma luz um bocado mais neutra, quase de amanhecer, mas que depois que o próprio espaço se tornasse, como eles disseram, um espaço de void, de vazio, em que o espaço ficaria todo escuro e seria uma luz tão forte a vir destes painéis que seriam quase a única coisa que se iria ver no espaço. Eu na altura, como referência, lembro-me de ver o Ghost in the Shell, portanto a adaptação live action que saiu aqui há uns anos, e eu estava a olhar para o filme e apercebi-me que se calhar rodando só a imagem 90 graus me iria dar aquilo que eu queria criar em termos de espaço, que é os painéis muito brancos, com muita luz, e depois um chão que ficaria preto. E eles gostaram da ideia, gostaram do conceito, mas depois já está, foi mais, como eu referi, que às vezes em termos de maquete e mesmo desenho ajuda a cortar algumas coisas, tanto como o tempo que nós tínhamos para executar isto acabou por não funcionar, então eles acabaram por utilizar outra opção. Portanto, a imagem que eu iria utilizar, que eles gostaram mais, e esta seria a imagem de referência para toda a construção deste cenário, portanto era isto que eu ia tentar replicar a nível real. Uma curiosidade em relação a este projeto foi o facto de eu não podia estar lá fisicamente quando ele estava a ser construído. Portanto, era numa sexta-feira, eu estava a trabalhar nos estúdios durante o dia todo, portanto eu tinha uma equipa
lá a construir o cenário por mim, então eu senti a necessidade de criar uma espécie de guia de como é que o cenário devia ser construído para evitar que eles desperdiçassem tempo ou que soubessem ao certo qual era a lógica construtiva por trás dos elementos. E então eu vou mostrar algumas imagens deste guia que eu lhes criei e vou alternando com algumas fotografias de como o processo estava a evoluir em função da imagem em si. Portanto, vemos aqui que a primeira coisa que iria acontecer no espaço teria sido o chão, porque é isto que nos vai dizer a métrica e a localização dos elementos verticais. E aqui conseguimos ver tipo, os elementos da minha equipa a começarem a fazerem as medições, a começarem a colocar estes primeiros elementos no chão. Aqui o chão já está terminado, eles já se começam a preparar para colocar os elementos verticais, vistos aqui assim nesta imagem. Entretanto, aqui são o distanciamento entre a primeira série de vigas essas que foram feitas anteriormente e depois foram entregues no dia, porque aqui a minha ideia foi, eu só tinha um dia para construir este cenário, portanto, sexta-feira à noite tinha de estar praticamente terminado, porque iam começar a filmar no sábado de manhã. E então, durante as semanas anteriores, eu fiz por ter todos os elementos que eu podia já ter pré-fabricados e já feitos, prontos, de maneira que fosse tudo entregue na sexta-feira de manhã no cenário, eles pudessem começar logo a trabalhar, tornando a parte deles também muito mais fácil. Portanto, aqui mostra já a segunda série de vigas, porque aqui a ideia era que, como consegues ver aqui, que as horizontais são todas suportadas, mas as que são no sentido mais longitudinal são apenas suportadas pelos horizontais. Um dos meus receios era que isto fosse baixar muito, que fosse criar uma espécie de que a pala não fosse aguentar e que fosse começar a ceder porque ia ficar horrível em filme. E então isto foi um processo de muita experimentação e também esperar que os cálculos estivessem corretos, mas que no final acabou por resultar muito bem. Isto são algumas imagens de pormenor, porque eu tinha de explicar que era preciso deixar espaçamento para alguns elementos, como é que os elementos em si tinham de ser aparafusados, e aqui a mostrar como é que funciona a tal ligação entre as vigas, que depois aqui no final, em maquete, desculpe, não, em cenário, já dá para ver como é que resulta e acabou por funcionar muito bem. Aqui tem é o padrão dos painéis esses que mais uma vez, assim como as vigas foram feitos antes e depois foram entregues exatamente assim como estão no cenário e que depois eram aplicados por detrás das vigas em si, tanto que os painéis só estão suspensos. Portanto, dá para ver aqui nesta imagem que as vigas ali no centro já começavam a querer ceder um pouco, mas depois foi feito com uma suspensão de pesos no exterior do cenário e depois voltou tudo ao sítio. E aqui seria aquela imagem final que eu estava à espera de ver quando chegasse lá no final do dia na sexta-feira. E pronto, depois quando chego, o geral do cenário estava todo feito, estava tudo já pronto. Como se consegue ver, há aqui uns espaços que faltam, uma espécie de buracos no chão, onde o painel está a tocar no chão, mas isso aí eram tudo pormenores, só com pendurados são tudo pormenores que no dia seguinte conseguimos resolver facilmente. E esta imagem é já depois no dia seguinte de manhã, já com o cenário praticamente terminado, em que como se consegue ver as vigas também já estão muito mais horizontais, os painéis já estão verticais, já não há aquela deturpância que se viu na imagem anterior e já começaram a colocar as luzes. Portanto, esta imagem já fica muito mais próxima do que é aquela imagem de conceito inicial. E depois aqui já é a atriz no local, portanto isto era uma cerimónia de chá e o que eles iam fazer, queriam filmar esta cerimónia de chá neste espaço e aqui já fica com a iluminação. E um dos aspectos uma das razões pelas quais eu quis usar esta espécie de plástico opalino para criar os painéis é o facto de, independentemente da luz que eles tivessem por trás, o próprio material iria absorver essa luz e adaptar-se a essa luz e mudava completamente o que era o aspecto interior deste espaço. Portanto, podemos, na mesma imagem, temos um branco do lado direito, temos uma espécie de um amarelo mais claro e depois temos aquele laranja do lado esquerdo, tudo em tempo real, porque uma das ideias que nós vamos fazer é simular quase como se fosse um pôr do sol em tempo real, e começar a ver o cenário a tornar-se mais de um amarelo claro, assim um laranja muito mais escuro. Este segundo projeto, que chama-se This Camera is Broken, partiu da mesma lógica, foi também só um dia de construção e um dia de filmagens, e este tendo a particularidade de que, enquanto que o anterior era um bocado mais conceptual, este tinha a ser mais realista. Portanto, a ação desta curta passa-se única e exclusivamente num único espaço, é uma cozinha dos anos 70, que implicou que houvesse umas semanas de estudo de como é que era a
decoração nos anos 70 no Reino Unido e que tipo de materiais eram utilizados e em nível de cores e de estética. Portanto, isto pode demorar até semanas, em que são conversas entre mim e o realizador para nós percebermos qual é o look que queremos recriar e depois, depois de aprovado o conceito inicial, que neste caso surge esta imagem, portanto, esta imagem sendo aprovada, que lhe informa também de como vai funcionar a construção, eu a partir desta imagem consigo dar-lhe um orçamento. Consigo contabilizar quanto é que vai custar cada uma destas peças, dar-lhe esse orçamento e esse orçamento sendo aprovado, então avançamos para a encomenda das peças e para a construção das peças para depois serem entregues no cenário. Este era o espaço que tínhamos para filmar, portanto este espaço só nos estava disponível portanto, de quinta-feira à noite até domingo à noite, sendo que quinta-feira era para os materiais serem entregues, sexta-feira era para fazer uma limpeza mais ou menos geral do espaço e começar a colocar as coisas no local, e sábado seria o dia da construção em si. Portanto, voltando a esta imagem de conceito, esta era a imagem que a minha equipa na altura tinha como referência do que eles tinham de recriar. Daqui só gostava de salientar que, como este projeto tem de ter aquele aspecto mais realista, enquanto que no anterior eram tudo elementos que eu conseguia criar de raiz, aqui eu sentia a necessidade de recorrer a empresas de aluguer de adereços, que existem muitas aqui no Reino Unido, que é muito engraçado, que são uma espécie quase de IKEA, mas só de coisas antigas e usadas, que muitas produções utilizam porque eles têm uma coleção para cada período da história. Séries, por exemplo, como Game of Thrones, utilizam muito este tipo de empresas porque se precisam de candeeiros com um aspecto mais medieval ou de sofá ou de decoração mais medieval, podem recorrer a estas empresas e só têm de escolher os elementos que precisam para fazer o dressing do cenário, a decoração do cenário. Neste caso, nós acabámos por alugar o frigorífico, alugámos a mesa e as cadeiras, alugámos também um forno que estava ao fundo, porque são elementos dos anos 70, portanto nós queremos manter esta autenticidade e então utilizámos elementos que eles tinham dentro desta categoria de serem construídos e serem idealizados nos anos 70. A única coisa que tivemos de comprar mesmo foi a pia e a torneira aqui para a zona de lavar os pratos, porque aí não havia alternativa, mas já está, isto é uma conjugação de vários fatores, de elementos que são construídos, elementos que são alugados, elementos que são comprados, todos para criar um espaço credível. Aqui já é uma primeira foto de como é que a primeira fase de construção do cenário, em que todos os elementos verticais são colocados, a própria estrutura da porta é posta no local, o frigorífico e o fogão já lá estão, e então estamos a começar a preparar os elementos para levarem depois o papel de parede e aquele elemento de revestimento. Todas as unidades eram feitas em MDF, eram loucas por dentro para permitir alguma facilidade de transportação, e depois eram todas revestidas e queria ser um material que iria ser visto depois mais tarde em filme. Neste caso utilizámos um vinil com textura de madeira, que realmente era uma coisa que já até se usava com alguma frequência, que era cobrir uma estrutura existente com algo para dar um aspecto um bocado mais contemporâneo da altura. E este papel de parede, tanto que foi um bocado muita procura e muita tentativa e erro, acho que demorámos cerca de 3 semanas até escolher este papel de parede específico. Experimentámos vários, mas ou não tinha uma cor certa, ou o padrão não era certo e distraía muito, e este acabámos por escolher porque acho que era o que mais vibrante, mas ao mesmo tempo passa despercebido no geral do resto da cozinha. Aqui, a meio do processo de construção, o realizador decidiu trazer os atores para fazer um primeiro teste de iluminação e para eles perceberem o espaço onde iam atuar no dia seguinte, e demora mais ou menos 30 a 1 hora para ensaiar as cenas no espaço em si, também ter uma noção de como é que se vão ter de movimentar no dia seguinte durante as filmagens, para tornar o próprio período de filmagens o mais eficiente possível. E estas são imagens de nós durante o resto da noite a acabar a construção da cozinha, a meter as unidades de cima. Aqui numa fase já quase final, já só quase que falta o chão. Aqui quando o chão começa a ser colocado, e esta imagem já no dia de filmagens, em que a iluminação já está no local, então já está toda a gente a posto, e depois, como podem ver, os elementos de decoração do cenário, em que já existem elementos em cima das mesas, decoração nas prateleiras lá atrás, portanto isto depois é tudo feito numa fase já final, só para dar aquele caráter mais autêntico ao cenário. E esta é uma imagem mesmo do filme em si.
Acho que fiquei bastante satisfeito com o resultado, tendo em conta o tempo e o orçamento que tínhamos para obter este resultado, e acho que facilmente passa por parecer uma cozinha dos anos 70. O chão é igual. Uma das limitações foi o facto de, como o chão são apenas uns quadrados de MDF pintados, vão sujando e não dá para limpar como se fosse um pavimento cerâmico tradicional. E então aqui teve de ser escolhida a maneira como os próprios ângulos iam ser filmados. Então tentámos filmar primeiro os ângulos em que mostrávamos mais do chão, uma fase inicial em que estava tudo muito limpinho e organizado, e depois, à medida que a produção ia correndo, à medida que as pessoas iam andando no cenário, iam sujando, mas que apesar de tudo eu gosto bastante desta imagem porque acho que lhe dá assim, um carácter mais realista e como o espaço é utilizado. E esta é a última imagem que tenho para mostrar, que acho que é uma das imagens que mais gosto porque mostra como é que se pega de uma ideia, se pega de um conceito e se consegue executar, e acho que gostei bastante do facto de uma limitação como é, por exemplo, aquele formato, aquela janela que é bastante maior do que nós estávamos à espera, mas acho que acabou por resultar bastante bem porque entra bastante luz e quase que cria aqui uma espécie de ofuscar da vista, mas a maneira como é refletida em todos os materiais, em todas as superfícies, acho que é o que lhe dá aquele ar mais realista nesta produção. Portanto, vou só terminar aqui. Ok. Portanto, isto é o primeiro tipo de trabalho pessoal. No segundo tipo de trabalho pessoal, também tenho escrito algum material da minha autoria, que quero desenvolver em formato de curta ou mesmo longa-metragem, mas aí sinto a mesma necessidade de colaboração com outros realizadores. Desses projetos, o mais recente chama-se Lapso, da qual já surgiu uma curta, na qual colaborei com o Maurício Borges. Ele também é aluno e arquiteto para a Universidade do Minho. E neste projeto decidimos explorar a percepção de tempo e espaço. Falando agora se calhar um bocado mais sobre o que é o meu trabalho em si, o trabalho profissional em si. Tanto como referi no início, a indústria de cinema é algo bastante fechado, de difícil acesso, que isso implica também que o total de profissionais a trabalhar nos departamentos de arte do Reino Unido seja um número limitado. Porque depois de eu conseguir os primeiros contactos, existe então uma facilidade maior em conhecer estes profissionais. No meu caso, quando estou à procura de trabalho do meu projeto, necessito contatar com os Supervising Art Directors. São eles os chefes do departamento de arte, responsáveis pela contratação das equipas. No meu caso, um dos primeiros Art Directors com quem contactei foi o Grant Armstrong, em setembro de 2018. Eu, na altura, estava a coordenar o departamento de arte para o mais recente Homem-Aranha. A reunião com ele correu bem, ele gostou do meu portfólio, mas por já estarem numa fase avançada da produção, não me poderia oferecer trabalho no momento. Continuamos em contacto e em novembro ele recomendou-me contactar um dos art directors da equipa dele, do Homem-Aranha, o Nigel Evans, que iria agora supervisionar no filme da Sony Marvel, o Morbius. Entrei em contacto com ele, consegui uma reunião e comecei a trabalhar no Morbius como maquetista do departamento de arte em dezembro de 2018. Fiquei na produção até maio, tenho trabalhado ainda como assistente de designer gráfico e como assistente de departamento de arte antes de terminar. Nessa altura fui contactado novamente pelo Grant Armstrong, porque desta vez ele estava a convidar-me para fazer parte da equipa do novo Batman, como maquetista e set designer, ou desenhador, como se for traduzir à letra, e estou envolvido com o projeto desde junho, até temos parado em março agora por causa da pandemia. Depois, se eu for a falar um bocado em termos de, para mim foi um bocado mais choque, eu acho que pode ter a ver com, se calhar, a pressão e a responsabilidade de trabalhar com que eu considero que são grandes nomes da produção de cinema. Porque inicialmente para mim foi um pouco estranho, porque de repente estou na mesma sala com realizadores, atores, designers e diretores artísticos e fazia parte da equipa. No início foi tudo um bocado surreal, mas ao mesmo tempo bastante diferente do que eu estava à espera. De um modo geral, toda a gente era muito acessível e existe um sentimento muito forte de trabalho de equipa. Mas por mais normal que esta nova realidade se fosse tornando, nunca perdi aquela sensação de fascínio e de sentimento de privilégio em fazer parte deste grupo de profissionais. E cada vez mais fico incrédulo com a quantidade de trabalho e esforço que entra numa produção de cinema, principalmente a esta escala. E que isso para mim foi excelente porque me obriga a dar o melhor de mim todos os dias, por querer estar ao nível de todos os meus colegas, mas como mencionei, este esforço de equipa imenso obriga a que toda a gente seja prestável e apoia imenso, porque
certa maneira toda a gente passou quase pelo mesmo percurso, toda a gente passou por aquele esforço inicial, se calhar, que é de entrar, então eles entendem como é que pode ser para alguém que começou agora e que se calhar precisa de um pouco mais de ajuda. Isso torna muito mais fácil lidar com a pressão e a responsabilidade de trabalhar com alguns dos grandes nomes do cinema atual. E se calhar para terminar, ia só falar se calhar das pessoas que mais me influenciam em nível de designers, aqueles com as quais eu gosto mais de ver o trabalho deles e de seguir o trabalho deles. Portanto, quando decidi começar a seguir o percurso até me tornar designer de produção, eu comecei a estudar e a refletir mais sobre o trabalho de alguns designers mais influentes na história do cinema, ou pelo menos da minha perspectiva. Nomes como Peter Lamont, responsável pelo Titanic e Casino Royale, Aliens, Neil Lamont, responsável pelo Star Wars Rogue One e o novo Fantastic Beasts, Rick Carter, responsável pelo Avatar e o Star Wars Episódio 7, Guy Hendricks Diaz, que trabalhou com Christopher Nolan no Inception, e Nathan Crowley, que fez Tenet, Interstellar e a trilogia do Dark Knight. E o Nathan Crowley, para mim, é um nome de referência pessoal, por ser o designer que mais colaborou com o Christopher Nolan. Para mim é um dos grandes realizadores da atualidade, eu respeito imenso o paradigma dele e o modo como aborda cada um dos seus projetos. E, por acaso, quando vim para Londres, um dos meus objetivos que tinha era um dia poder estar e conversar com o Nathan Crowley. E finalmente consegui estar com ele por momentos do ano passado, numa cerimónia dos BAFTA, na qual ele estava nomeado para o First Man. E curiosamente, em conversa, falámos um pouco, e ele estudou também arquitetura. O pai dele e o avô dele eram também arquitetos, mas ele nunca se sentiu realizado como tal. E de certa forma eu partilho do mesmo sentimento e fiquei surpreso pelo facto de termos uma história semelhante, visto que ele sentiu na altura a necessidade de emigrar também para outro país, no caso dele, os Estados Unidos, para encontrar a oportunidade de trabalho na área que queria seguir. Por essa razão, tenho de mencionar o Nathan Crowley como o profissional mais influente para o meu percurso, cuja abordagem de construir o mais possível que ele pode para um filme tem sido inspiradora para o meu processo de trabalho e representa o que eu acredito ser uma verdadeira arquitetura para cinema. Obrigada, Olavo. Não sei se alguém tem alguma pergunta dos que estão aqui. Vou esperar. Olha, tens a comentário a dizer estás mais careca. Opa, é o Carlos só podia. É do stress. Posso dizer que é do stress. Olha, achei muito pertinente uma coisa que tu tocaste, que era o trabalho em equipa, no que diz respeito à grande dimensão que é trabalhar no cinema, porque vocês têm que ter muita confiança uns nos outros, porque é aquela coisa, tipo, deixaste a tua equipa horas e horas a trabalhar numa curta-metragem tua que tinhas trabalhado imensas horas, suponho eu. Acho que isso também é uma coisa a valorizar e a mostrar, que é super importante. Sim, e para mim acaba por ser muito bom porque permite-me já porque, por exemplo, nos filmes, no Morbius ou mesmo no Batman, eu não tenho escolha de em que equipa vou encontrar, a que equipa vou trabalhar. Mas para mim uma das grandes vantagens de trabalhar nestas curtas-metragens é que eu começo a escolher. E portanto sou eu que escolho a equipa que quero trazer. E curiosamente, eu acho isso incrível porque as pessoas com quem eu comecei a trabalhar desde a minha primeira curta, neste caso tipo o Sakura, a maior parte deles mantenho-os até agora. E é uma coisa que eu gosto bastante porque depois começamos a ter a nossa própria linguagem própria e eles sabem como eu trabalho, sabem como eu gosto de trabalhar. Então quando iniciamos no projeto eu já sei com o que contar, a nível de limitações ou a nível que cada um deles consegue fazer, mas eles também já sabem o que esperar a nível de mim, sabem que podem pedir qualquer coisa, sabem que eu se calhar eu estou ali para eles e dou litro, mas eu sinto isso do lado deles também, tanto que não é qualquer pessoa que se calhar ficaria comigo uma noite inteira a construir um cenário, quando a qualquer momento poderia, tipo, não estou para isso, não me quero sujeitar a isto, vou embora. Então é aí nesse sentido que eu depois vejo realmente que as pessoas querem dar aquele esforço extra, querem seguir algo extra que estão muito na mesma postura que eu. Relembro que quem quiser fazer perguntas ou deixa aqui no chat ou liga o microfone. Nós temos uma do teu amigo Carlos que diz qual é a diferença de projetar para fazer arquitetura, ou seja, espaço, e projetar para um enquadramento. Não sei muito bem ao certo o que é que ele quer dizer com enquadramento. Carlos, explica aí um bocadinho melhor isso. Olha, a ideia é, imagina, quando tu estás a fazer projeto,
Tu imaginas uma casa, ou seja o que for. Mas quando estás a pensar em cinema, tu estás a pensar num ponto de vista de uma câmara, de para onde é que a câmara vai andar. Por exemplo, ainda há pouco, tu construíste basicamente uma frente, uma cozinha e uma mesa e sabias que ias ter uma luz a um determinado ponto. E pensas no projeto eu dessa maneira, mas quando pensas em fazer arquitetura do ponto de vista clássico, daquilo com que te formaste, acho eu que te formaste, está um mindset diferente nessa lógica. Assim, eu acho que o ponto inicial como é que é o teu processo de pensar? É o que eu ia dizer. Portanto, o ponto inicial é exatamente o mesmo. Eu não posso, neste caso, por exemplo, pensar uma cozinha dos anos 70 ou uma sala de chá japonesa de onde vai estar a câmara, porque, por exemplo, quem decide onde a câmara vai estar é o realizador, mas é mais o diretor de fotografia. Portanto, o diretor de fotografia é responsável por isto. E o diretor de fotografia normalmente não está nestas primeiras reuniões. Ou seja, as primeiras reuniões é quase como se fosse um arquiteto com um cliente, é igual, que é, eles pedem-me um espaço e eu começo a projetar com o espaço na sua totalidade. Eu não estou preocupado onde vai estar a câmara ou onde é que vai estar, onde é que os atores vão andar. Portanto, o meu instinto inicial é perceber qual é a identidade daquele espaço. E só depois, mais para a frente, só quando há as reuniões seguintes, então aí é que começa a entrar a componente da câmara. Porque é claro que se nós estamos a ser eficientes, não vale a pena construir demais que depois não vai ser visto. Eu acho que essa lógica é bastante pertinente e nesse caso é bastante diferente, porque num projeto de arquitetura não dá para esconder cantos ou não dá para ter nada inacabado, porque quem vai para a casa, quem vai habitar a casa ou quem vai percorrer o espaço vai olhar para onde quer, portanto controla para onde quer andar. Enquanto que no cinema temos um bocado mais de liberdade no sentido em que podemos enquadrar o espaço em si, como ele vai ser visto por câmara. Mas ao mesmo tempo existem sempre algumas alterações e há realizadores, e aqui se calhar a falar um bocado mais a nível profissional agora, por exemplo no Batman, no Morbius, em que é construído tudo quase 360 graus, porque nenhum designer ou nenhum art director quer limitar o realizador a um ponto específico, a um ângulo específico, porque ele, apesar de ter uma ideia na cabeça dele, ele pode chegar ao dia no cenário e querer mudar a câmara de sítio, querer mudar porque está a haver algo no cenário, está a haver algo no espaço com a qual ele não estava a gostar tanto neste contexto inicial. E nesse sentido, por isso é que a maquete acaba por ser uma mais-valia, porque ele, com a maquete à frente dele, consegue perceber e ter esta ideia inicial por onde é que quer que as personagens percorram e onde é que quer mais ou menos visualizar a câmara. Mas nós, em termos de equipa de construção, temos de nos preparar para finalizar tudo. Por isso é que às vezes uma pessoa fica, alguns dos meus colegas ficam assim um bocado mais chateados quando dedicam semanas, às vezes até meses, a trabalhar numa parte do cenário que depois o realizador acaba por ignorar completamente porque se calhar não faz sentido para a dinâmica da ação que ele tem naquele espaço. Por isso acaba por ser um balanço assim um bocado estranho, mas o que eu queria reafirmar aqui é que no início o processo inicial é exatamente igual. Portanto, mesmo as reuniões que nós temos inicialmente, eu abordo aquilo como se fosse construir uma casa, como se fosse construir o espaço na realidade. Porque no início vale tudo, por assim dizer. Então nós queremos ter a certeza que conseguimos acertar os conceitos e que conseguimos ter a certeza que a ideia por trás daquele espaço está correta e que está bem fundamentada, e só depois a partir daí passamos à parte das limitações. O Helder tem uma pergunta, ele diz: dizias algo sobre a percepção de tempo e espaço no cinema, podes explicar? Obrigada. Ok, vou tentar ver mais ou menos onde é que portanto, para falar em termos de percepção de tempo e espaço no cinema, eu acho que aqui o importante é que posso alargar um bocado, se calhar, também o tema, por exemplo, para a arquitetura em si, que é a maneira como a maior parte das pessoas vê a representação da arquitetura num filme, é um bocado isso, é como representação. Portanto, seguimos o passo dos atores, seguimos o passo da câmara, seguimos o andamento da câmara. E nesse sentido, eu acho que a percepção do tempo e espaço é altamente controlada ou altamente desenhada para essa função em si específica. Nesse caso, eu acho que queria dividir um bocado o que é a função de cada profissão. Por exemplo, neste caso, o departamento de arte, nós damos o espaço, nós damos a ferramenta de espaço ao realizador e ao diretor de fotografia, aos próprios atores. E depois, eles depois é que utilizam este espaço da maneira que quiserem. E então,
daí é que eu acho que esta percepção de tempo e espaço pode ser um bocado separada assim, que é, eu vou no cenário, eu estou no cenário, eu olho para o cenário, eu decido para onde é que quero olhar, eu sou o utilizador daquele espaço. Mas depois, mais tarde, quando vem o realizador e o diretor de fotografia, eles estão a assumir a postura da audiência e eles estão a representar o tempo e circulação naquele espaço da maneira que será mais interessante para a própria audiência em si. Portanto, eu acho que aí, nesse sentido, as nossas profissões, ou neste caso as nossas tarefas, são bastante diferentes nesse ponto. É quase como o arquiteto projeta o espaço para o cliente, mas depois é o cliente que vai fazer do espaço o que quiser. E eu aqui, esta separação é bastante marcada também. Nós apenas podemos fazer sugestões de como é que o espaço deve ser percepcionado, mas no final vai ser sempre decisão do realizador de como é que ele quer utilizar o espaço. Não sei se respondi à pergunta, mas se quisesse só elaborar um bocadinho mais específico em relação a isso. Não sei se ele estava a falar daquilo que estavas a falar com o... Sim, ele disse que sim. É isso. Ok. Acho que há uma coisa que também é super importante sobre os orçamentos. Isso acho que também limita muito, como é óbvio, o tipo de trabalho que é feito. Mas, essencialmente, em que é que sentes que limita mais? Nos materiais, nessa dimensão tridimensional? Ok, eu acho que, por exemplo, para mim, lá está, nos dois tipos diferentes de trabalho. Então, nas curtas-metragens, à partida, nós nunca temos muito como trabalhar. Mas eu vejo isso um bocado como um desafio também, que é o tentar recriar algo que tem qualidade visual, e que na mesma é seguro e que tem aquela materialidade, e utilizando o mínimo de recursos possíveis. Ao mesmo tempo, se calhar em filmes maiores, como por exemplo, neste caso, como onde estou a trabalhar atualmente, existe esta noção, claro que existe esta questão do orçamento, mas aí estamos a falar de orçamentos gigantes. E para mim, uma das grandes diferenças é o facto de eu nas curtas tenho de utilizar materiais que pareçam o que eu quero que eles sejam. Por exemplo, falando da sala de chá japonesa, eu queria usar mesmo painéis shoji tradicionais japoneses, eu queria usar mesmo tatami, mas uma questão de custos é impossível. Portanto, eu só naquele espaço que se calhar conseguia gastar mais dinheiro do que a produção toda em si. Enquanto que em cinema, e provavelmente nos filmes onde estou a trabalhar atualmente, existe esta necessidade, e neste caso possibilidade em termos de orçamento, de utilizar os materiais reais. E por isso é que quando a pessoa entra num cenário e vê, não parece um cenário, simplesmente porque os materiais utilizados são todos reais. Num dos espaços em que existe o soalho, é realmente soalho, as pinturas, é pintura, o mobiliário é todo real, as janelas são reais, portanto é tudo utilizado como se fosse utilizado num edifício de arquitetura. Sendo que a grande diferença é, se calhar, em nível de estrutura, portanto, como não é uma estrutura para durar muito tempo, ou para resistir a muita coisa, como os elementos, ou não é uma estrutura, acaba por ser uma estrutura muito mais temporária, dividindo entre a estrutura e o acabamento, eu posso dizer que o acabamento é exatamente o mesmo de um acabamento, um edifício tradicional, e a estrutura aí é que já é adaptada, porque é utilizada muita estrutura em madeira, pela razão de que pode ser reutilizada mais tarde, ou mesmo, aliás, quando um cenário acabado parece um edifício em obras, porque quem vê de fora vê andaimes, muitos andaimes, muito type-out, chão de madeira só mesmo para dar acesso, mas depois, quando se entra no espaço, já parece um espaço final, terminado e acabado. E eu espero depois, um dia mais tarde, se calhar voltando à universidade, dos filmes já saindo, poder mostrar o que são algumas fotografias do que são estes espaços, já finalizados, porque aí acho que ajuda a dar mais um bocado a percepção de que são espaços que são feitos para serem habitados, são espaços que são feitos para parecerem reais, porque na prática são, não há nada lá que seja só a fingir. E eu acho que para mim, em termos de curtas, acho que a grande diferença é essa, que é, eu tenho de utilizar materiais que não são aqueles que serão utilizados tradicionalmente, no caso da Casa de Chá, tive de utilizar MDF para o chão, porque era que se assemelhava mais com um tatame tradicional, mas a vantagem do MDF é que era barato e podia ser facilmente reutilizado, podia vendê-lo de volta. No caso da cozinha, a mesma coisa, não tinha orçamento para construir um balcão de cozinha ou todas as unidades como deveriam ser, tanto que essa é uma carcaça, não tem nada por dentro, mas sendo que o objetivo final é que quem entra no espaço não vai utilizar como uma cozinha, mas só tem de parecer como uma cozinha, ou melhor, vai utilizá-lo como uma cozinha, mas só para estarem sentados na mesa a falar, portanto, a dizer as falas.
Não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se não tiver, Eu posso fazer mais uma? acho. Olha, eu gostava de saber, sabendo que tu és um aficionado por cinema, como é que foi o fascínio de agora estares do outro lado a criar os elementos que até agora te encantavam? Perdeu o fascínio o cinema ou é um fascínio diferente? Eu acho que é diferente. Isto É para não estar a falar diferente. de outras coisas que não posso aqui com as outras pessoas, não é? Não, é, assim, é diferente porque, como eu falei no início, eu sempre me senti mais fascinado pela parte da produção, por ver os making-ofs, por ver aquele por detrás da câmara. Porque eu gostava de saber como é que as coisas. Aliás, umas razões pelas quais eu quis ir para a arquitetura é porque eu gosto do processo, gosto de entender como é que as coisas encaixam, como é que todas as fases de construção se desenvolvem, e para mim agora é muito diferente. Consigo fazer parte de uma dessas fases e consigo também acompanhar esta construção desta obra quase dia a dia. E depois é brutal porque existe confiança em termos de equipa aqui, depois, como estava a dizer, é muito grande, porque existe esta ideia de que eu faço um desenho e depois este desenho é enviado para uma equipa com a qual eu não lido diariamente, a equipa de construção, e depois, se calhar, passados uns dias, eu recebo um telefonema deles a dizer: olha, isto está porreiro e tal, mas não vai dar para fazer assim, então estamos a propor assim outra solução. E eu enquadro isso como sendo, isso é o que é a prática da arquitetura, quase, mas depois, para mim, o brutal é, neste caso, por exemplo, entrar num dos cenários do Batman e, enquanto estou a andar, consigo ver, olha, eu desenhei aquela peça ou desenhei aquela que está ali ao fundo. Eu acho que isso para mim é muito engraçado. E mas acabo por ter sempre esta ideia de que eu sou parte de uma equipa, portanto é um esforço de equipa, e para mim isso é o que me dá mais prazer, é ver todo o trabalho que é feito por todos os meus colegas e como é que este trabalho em conjunto faz nascer um espaço quase que às vezes que até parece impossível, porque num espaço de um mês, num estúdio vazio, surge um edifício lá dentro de uma escala surreal, de um acabamento surreal, e para mim é extremamente gratificante ter uma pequena parte do que é esta equipa, mas é claro que o maior gozo que me dá é depois no final do trabalho, quando a gente vai embora, eu vou assim, um bocado sorrateiramente espreitar o cenário e passo lá assim uma hora ou duas, porque eu considero, para mim é o prazer de ter acesso, se calhar um acesso privilegiado a uma coisa que só vai ser daqui a 2 anos e que a maior parte das pessoas, infelizmente, se calhar só consegue ver no filme em si, que é completamente diferente do que lá estar, mas ao mesmo tempo também a nível de aprendizagem, porque eu consigo ver como meus colegas trabalham, portanto nós temos muito esta ideia de trabalho em equipa, falamos muito, porque estamos todos no mesmo espaço, e eu consigo ver como é o desenho deles, peço ajuda se calhar para corrigir algumas coisas nos meus desenhos, e depois é engraçado eu acompanhar o processo de todos eles e depois ver como é que aquilo resultou na realidade, como é que aquilo foi construído, como é que aquilo depois foi incorporado no cenário em si, e por isso é que eu acho extremamente genial o trabalho aqui do Production Designer, do designer de produção, porque ele tem a função de visualizar e de criar todo este universo. Ou seja, nós estamos a dar-lhe pequenas componentes que têm de fazer parte da visão panorâmica dele, mas é ele responsável por ter a certeza absoluta que tudo vai funcionar, que tudo que vai encaixar. Portanto, ele dá-nos as referências do que ele gostaria de ver, dá-nos a ideia, o conceito, e nós somos responsáveis por cozer tudo. E depois, já está, o brutal é ver que quando funciona, entramos no espaço e por momentos perdemos a noção de que estamos num cenário. E isso para mim é o perfeito deste trabalho, é isso, é manter aquela ilusão de que quando entramos naquele espaço é o espaço que deveria ser, e não apenas uma representação ou algo feito para uma câmara, desenhado para uma câmara, para parecer determinada coisa. Não, na realidade é mesmo aquela coisa. Olá, falavas muito de... agora acho que até me perdi, mas pronto. Do facto de ser muito importante, enquanto estão juntos, conversarem, corrigirem erros entre vocês. Como é que está a ser o processo agora que estão a trabalhar a partir de casa? Nós infelizmente em março, portanto o projeto foi parado, portanto a maior parte das pessoas entraram em layoff, não é mesmo? Acho que foi geral a nível
nacional, a grande diferença é que eles na produção pararam mesmo. Portanto, nós até agora estivemos em casa, não estivemos a desenvolver trabalho. É claro que acredito que há membros da produção que continuam a trabalhar, mas nós do departamento de arte paramos. O que vai acontecer é que nós, provavelmente, quando voltarmos ao trabalho, vai ser a nível de, se calhar, trabalhar a partir de casa primeiro, e então, nesse sentido, sim, posso responder à pergunta. Muito provavelmente o que vai acontecer é, nós, apesar de tudo, estamos divididos em tarefas, que podem mudar semanalmente, mas cada um de nós tem objetivos semanais e temos tarefas semanais. E então, muito provavelmente o que vai acontecer é que os art directors, os senior art directors responsáveis por cada um dos cenários, eles se calhar vão ter ir para os estúdios e vão lá estar nos escritórios, e nós vamos estar, se calhar, em formato de Zoom, em conversa com eles, em que eles nos vão explicar tipo, as decisões que foram tomadas, as alterações que vão haver, e depois é-nos dado uma data para a execução, em termos de desenho, de todas as componentes que têm de ser entregues ao departamento de construção para os cenários. Então, se calhar, vai ser menos pessoal, nesse sentido, em que nós vamos dar na prática, se calhar, em casa, a desenhar projeto e enviar desenhos para lá. Se não funcionar, depois recebemos um telefonema para modificarmos algumas coisas, mas acredito nas primeiras semanas, e se calhar até quando voltarmos ao trabalho vai ser muito nessa base, porque vai haver esta tentativa de limitar o número de pessoas. Portanto, mas isto é o futuro. Mas até agora, em contexto normal de trabalho, estamos todos num único espaço, portanto o gabinete, o production designer tem um gabinete específico dele, e depois do resto nós estamos numa espécie de open space em termos de escritório, em que estamos todos na mesma sala, apesar de estarmos a trabalhar em componentes diferentes, como faz tudo parte do mesmo projeto, acho que é importante que cada uma das pessoas consiga contactar com quem está ao lado para trocar ideias ou para nos apercebermos a que fase de projeto é que estamos. Se mais ninguém tiver nada a dizer, dou por encerrada a sessão. Agradeço em nome da NeoM ao Olavo. Obrigado. Primeiro por estares aqui, mas espera aí que temos uma pergunta. Até que ponto é que o Olavo considera importantes os ideais da arquitetura japonesa, nomeadamente os da pureza e minimalismo na produção cinematográfica e na arquitetura em si? Ok, eu acho que uma das razões pelas quais eu já falei que eu gosto muito da cultura japonesa é que é eficiente. E uma das coisas que eu falei nas maquetes é um bocado isto, é eficiente, que é adotar a pureza dos materiais e não tentar sobrecarregar demasiado, neste caso, o espaço. E é uma das coisas que eu tento ter sempre presentes, que é quando falo com neste caso com os realizadores, é um bocado isso, que é, eu pergunto sempre, mas vamos precisar mesmo disto? Precisamos mesmo de ter aquele elemento? Precisamos mesmo de acrescentar aquele elemento? Eu não quero estar, neste momento, a gastar, ou não quero estar a limitar-me em termos de opções, em função de algo que se calhar depois não é tão importante quanto isso. E neste caso, eu gosto bastante da abordagem japonesa, neste caso na arquitetura, que é um bocado a ideia tipo do less is more, ou então o que vai valorizar o conceito é importante, e depois tudo o que seja um acréscimo tem de ser quase discriminado ao máximo para se entender se realmente é importante ou se é algo que só vai distrair do que é esta ideia, este conceito inicial. E nesse sentido, acho que em cinema, é claro que depois há exceções, porque se calhar, como eu mencionei, há filmes, e neste caso há cenários, que se calhar têm de ter um carácter de excesso, em que uma pessoa se calhar quando vê o espaço no filme tem de se sentir desconfortável, tem de se sentir que aquilo não me parece que seja um espaço habitável, e eu acho que isso é engraçado porque é exatamente o oposto do que nós aprendemos em arquitetura, que é, em arquitetura ensina-nos a desenhar o espaço otimizado, de maneira a que a ideia seja forte e que o conceito seja forte, e se de um momento para o outro me surge um realizador que me diz, olha, eu quero que tu desenhes o espaço mais desconfortável de sempre. Isso é muito antinatura, ou é muito anti-ensino, neste caso, porque não foi a maneira como fui ensinado a trabalhar. Mas o objetivo é um bocado esse, e se a mensagem é criar um espaço extremamente desagradável, em que os próprios atores, quando entram lá, tipo, não se sentem confortáveis lá, quando uma pessoa olha para o espaço, cria aquele sentimento de quase de nojo até, ou de desconforto, que algo não está bem. Isso acaba por ser um exercício engraçado, porque nos põe completamente fora do que é a nossa zona de trabalho tradicional. A Margarida deixou uma pergunta. Agora que entraste no mundo do cinema,
pensas e tens vontade de explorar a arquitetura sem ser para cenário, ou seja, criar os cenários que imaginas para realmente serem habitados? Sim, tenho de dizer que sim. Aliás, eu pretendo um dia, se calhar, fazer o percurso agora, se calhar, um bocado para trás, mas, ao mesmo tempo, foi o que eu falei agora, que eu adoro em termos de cinema é, nós num curto espaço de tempo temos a possibilidade de experimentar muita coisa. E temos a possibilidade de estar em contacto com muitas influências e muitos estilos e voltar a estudar a história, porque é necessário desenhar algo do período gótico, ou barroco, ou grego, e então é preciso entender que nós estamos numa constante aprendizagem. E uma das coisas que eu quero fazer, que é pegar em todos estes ensinamentos, mesmo nas curtas, por exemplo, muitos dos espaços que eu estou a pensar agora para curtas, que estou a fazer, por exemplo, da minha autoria, são espaços que eu adoraria, se calhar, um dia mais tarde, construir, tipo, na realidade, como o espaço em si. Acho que acho essa ideia fantástica, que é o de pegar em algo que parece que foi feito para um filme, mas torná-lo habitável e torná-lo uma realidade. Portanto, é um bocado, é um dos meus objetivos ainda, espero um dia, por exemplo, ter essa oportunidade, mas sinto que se calhar preciso experimentar mais a nível de cinema. É claro que depois, à partida, o que vai acontecer é que eu, quando voltar, se calhar, a trabalhar, se voltar a trabalhar como arquiteto, a nível de imitação, não vou estar tão preparado como muitos dos meus colegas que seguiram o caminho de arquitetura e estão a trabalhar constantemente nisso, vão estar muito mais a par do que são técnicas e materiais construtivos utilizados em arquitetura tradicional, e eu vou estar mais habituado a acabamentos, quase uma espécie de decoração de interior, e a construir tudo em madeira e andaimes, mas acho que é uma coisa que facilmente, porque a ideia, o conceito e é o trabalho, e depois é uma questão das especialidades, porque em cinema é muito isso também, que é ninguém domina tudo. E então existem as várias especialidades que depois dialogam todas entre elas. Mas sim, faz parte dos meus planos um dia mais tarde conseguir idealizar algumas obras de arquitetura. Acho uma coisa muito importante que falaste, que era isso das várias vertentes que a arquitetura pode ter, até porque mesmo na escola tu experienciaste isso, certo? Sim. E pronto, fala um bocadinho mais sobre isso. Portanto, eu acho que a Universidade do Minho, principalmente na Escola de Arquitetura, acho que tem uma mais-valia, que é mostrar aos alunos de arquitetura que existem possibilidades de explorar outras áreas. No meu caso, eu posso falar da parte da questão de visões de arquitetura, de visões de ficção na arquitetura, porque foi isso que me permitiu abrir um bocado os olhos para perceber que tudo o que nós aprendemos enquanto arquitetos, na formação enquanto arquitetos, pode ser utilizada para outras áreas. Seja, por exemplo, ilustração, ou, por exemplo, dos paralelismos pode ser, por exemplo, com a questão, por exemplo, de culinária, em que acaba por ser semelhante, em que nós temos de interpretar uma ideia, um conceito, neste caso, por exemplo, sendo uma receita, e nós temos de pegar nessa ideia, nesse conceito, temos de concretizá-la, utilizando técnicas e ingredientes, ou materiais, e temos de concretizá-la, e o conceito e a ideia têm de estar presente naquele prato. Eu acho que isso é uma metáfora e um paralelismo engraçado entre arquitetura, por exemplo, e culinária, que é o cliente, neste caso, quem está a provar aquilo, tem de perceber a ideia por trás daquele prato, tem de perceber a inspiração, tem de perceber de onde é que vem, que tipo de cozinha é, que influências é que tem, e a presença ou o cunho pessoal de quem fez aquilo. E a arquitetura acaba por ser igual. Por isso é que há muitos clientes que vão procurar um arquiteto específico, porque gostam da maneira como ele trabalha, e gostam da maneira como ele converte o que são ideias e conceitos e materiais tipo, crus, por assim dizer, e vai criar uma realidade completamente nova com isso que está a fazer. Eu acho que isso é muito importante. E outra coisa que é em arquitetura, que é o que eu falei da questão do desenho e da mão, que é, eu sou muito apologista de que o trabalhar com as mãos é a maneira mais eficaz e mais eficiente de converter ideias em realidade. Porque não há intermédios, não há o computador como intermédio, não há uma conversa, uma discussão como intermédio, é algo que sai de nós, sai automaticamente da nossa mente e é posto logo ali noutro material ou noutro meio. E é algo que pode ser constantemente melhorado. Nunca ninguém diz, eu sou o melhor desenhador, eu já cheguei ao pico de desenhar, eu nunca hei de aprender mais do que isto. E eu acho que esse tipo de postura, que pelo menos eu lembro que nos sempre foi dito, que é uma constante aprendizagem. A arquitetura é uma constante aprendizagem.
nós nunca vamos saber tudo, nunca vamos conseguir fazer tudo, e esta constante aprendizagem acho que é a principal mensagem que se tem de passar, porque qualquer pessoa com este tipo de mentalidade e com este tipo de formação vai ver a vida de uma maneira completamente diferente, vai olhar para amanhã como eu amanhã vou ser melhor do que sou hoje, porque estou a pôr em prática ideias e noções que aprendi hoje, vou pôr em prática amanhã, e isso pode ser levado da escala mais pequena, que é a escala do projeto, que é, eu hoje aprendi que este material pode fazer isto, ou seja, eu posso aplicá-lo já na obra que estou a desenhar agora, como pode ser aplicado no panorama mais geral, que é pensar toda a minha experiência deste último ano, ou neste caso é o que eu estou a fazer aqui, que é toda a minha experiência destes últimos 5 anos, se calhar pode ser agora aplicada a mostrar que, por exemplo, trabalhar em cinema é uma área viável para quem está neste momento, se calhar, a estudar arquitetura, mas gostava de experimentar algo diferente. E como eu mencionei, não é limitador, nem é uma porta fechada. Eu estou a trabalhar agora em cinema e espero trabalhar em cinema durante os próximos anos, mas em qualquer momento, se me apetecer, olha, eu gostava de fazer arquitetura, se calhar tenho de voltar, se calhar um bocadinho atrás, mas nem é voltar atrás, é só adquirir outros conhecimentos que me permitem aproximar-me um bocado mais, se calhar, do nível técnico que os meus colegas estão agora, mas já está, são aprendizagens que eu vou trazer para o que tenho, mas o que eu venho trazer da experiência de cinema, se calhar até vai ser uma mais-valia em termos de concretização de espaço arquitetónico. Pronto, acho que é isto. Obrigada, Olavo, mais uma vez. Espero que tenham gostado. E pronto, obrigado. Obrigado. E qualquer coisa, eu tenho o meu contacto no site, portanto, qualquer coisa, qualquer dúvida ou assim que queiram perguntar, ou se quiserem ver mais alguma coisa, mandem mensagem ou mandem e-mail e estou disponível para ajudar quem quiser. Pois é, o Olavo, se tudo correr bem, em princípio vai à escola no próximo ano, convidado pelo professor João Rosmaninho, por isso fiquem atentos. Espero que sim. Obrigado. Obrigado.